O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós trazemos um tema muito importante que nós já mencionamos em outros programas, porém é sempre bom a gente reforçar, já que a própria ciência diz que o conhecimento ele fica na nossa mente durante 60 dias. Depois precisamos ser lembrados sobre ele. O tema de hoje é a importância da doula durante a gestação e também o parto. E eu estou tendo o privilégio de receber a doula e educadora perinatal Aline Lessa. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Muito obrigada, Gabi. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Então, Aline, para a gente começar, quais são as diferenças entre uma doula e uma enfermeira obstetra? Então, a doula, ela tem a capacidade de te ajudar emocionalmente e fisicamente, né? Ela vai te auxiliar durante a gestação, durante a educação perinatal e durante o parto também, vai aplicar métodos não farmacológicos de alívio da dor. Já a enfermeira obstétrica, ela tem a capacidade técnica, então ela tem toda a especialidade de fazer ausculta, né, cardiotoco, dar medicamentos que a doula não pode fazer, então essas são as principais diferenças. Se tu puder explicar um pouquinho o que seriam as medidas não farmacológicas para quem está em casa entender um pouquinho. Então, os métodos não farmacológicos, eles são utilização de aquaterapia, que é a banheira, chuveiro, né, que ajudam muito no alívio da dor. As posições que favorecem a descida do bebê, favorecem o trabalho de parto. Aromaterapia, que são óleos essenciais, que a gente pode aplicar tanto em massagens como própria inalação. Certo. Como que você se mantém atualizada em relação às melhores práticas em educação perinatal e apoio ao parto? Então, quando se trata de saúde, tudo muda todo o tempo, né? A gente tem que estar sempre preparado, sempre procurando ler artigos científicos recentes, fazendo cursos, especializações e sempre que tem alguma coisa nova, a gente está sempre ligada procurando saber. Hoje é uma área que tem crescido muito, né? Sim. Para quem está em casa, às vezes ficou na curiosidade, e se eu quiser ser doula, como uma pessoa pode fazer? Então, para ser doula, precisa ser mulher, ter mais de 18 anos e ter amor nessa profissão, porque tudo a gente tem que fazer com muito amor, né? E fazer curso, não precisa ter faculdade. Pode ter só o ensino médio, fazer o curso de especialização, já pode ser doula. Certo. Que tipo de apoio tu oferece às gestantes que optam por diferentes tipos de parto? Porque quando as pessoas pensam em doula, geralmente as pessoas pensam em parto, né, normal, natural, humanizado, enfim. Mas a gente sabe que nas cesáreas também tem esse acompanhamento. Como que as pessoas que estão em casa podem entender? Então, tanto a escolha de parto normal ou de cesárea, a doula está presente, porque ela ensina na educação perinatal durante toda a gestação tudo que a mulher precisa saber, tanto para um parto quanto a cesárea, né? Então, ela está ali presente, ela te ensina sobre as reais indicações de cesárea, porque a maioria das vezes as mulheres chegam com medo. Então, ela explica os prós e os contras, né, para a mulher estar ciente e decidir o que ela realmente quer. Se ela quiser parto normal, a doula vai estar presente, vai ajudar, e se ela quiser cesárea também. Certo. Hoje é importante as pessoas entenderem que a presença da doula, porque eu sou enfermeira obstetra por formação e na época que eu trabalhava em maternidade, as pessoas precisavam escolher, por exemplo, entre o marido e a doula. Se tu puder falar um pouquinho, né, sobre essa lei, sobre a importância das pessoas terem o conhecimento para que em nenhum lugar, ainda que seja lei, né, a gente sabe que existem lugares que às vezes não respeitam, né? Como que as pessoas que estão em casa nos assistindo podem não ser enganadas nesse momento? Então, a gente sabe, né, tem uma lei embasada a doula, é um direito da gestante e o acompanhante também, ambos são diferentes, cada um tem o seu papel. O acompanhante vai ser a pessoa da família da gestante, que ela tem apego, afinidade, e a doula vai ser a pessoa que vai estar lá com ela desde o começo da gestação, passando para ela toda a segurança que ela precisa, né, todo apoio, acolhimento e tudo que ela precisar, né, no trabalho de parto. Certo.
Como que tu lida em situações que a gestante enfrenta complicações, né? Ou que precisa de uma intervenção médica durante o parto? De forma informativa, né? Eu ensino para ela, geralmente elas já vão preparadas para o parto, porque na educação perinatal a gente conversa sobre tudo isso. Então elas já vão preparadas, mas chegar um momento, precisar, a gente conversa, ó, vai ser preciso, lembra que a gente conversou, você está preparada? Tem essas opções? É assim que funciona. E se ela diz que não está preparada? Então, daí a gente conversa com ela, tanto eu quanto o acompanhante, né? A gente tem a capacidade de ajudar e acalmar essa mulher. E explicar para ela que realmente é necessário. E é comum acontecer, não? É comum. É mesmo? Quais são as maiores intervenções que geralmente acontecem? Às vezes a mulher precisa colocar ocitocina, né, para ajudar nas contrações. Às vezes tem uma parada ali nas contrações naturais, então é colocado ocitocina ou o uso de misoprostol para ajudar a afinar o colo. Então essas são as maiorias. E a cesárea também, acho que acaba sendo uma intervenção. A cesárea também. Quando há parada de progressão nesses outros métodos, pode acabar precisando de uma cesárea. E é sempre bem importante para você que está assistindo o programa, de repente você que está grávida, né? Alguém encaminhou esse programa para você. É importante a gente se preparar para as duas vias, né? É importante, eu sempre preparo elas para as duas formas. A minha primeira gestação eu não me preparei para duas. Eu também não. Eu queria parto e foi uma cesárea prematura e é muito difícil quando a gente cria uma expectativa muito grande sobre algo e a gente tem essa expectativa frustrada. Então, hoje, sempre que eu encontro uma grávida, é óbvio que as pessoas perguntam qual é a melhor via. Todo mundo já sabe a resposta, mas as pessoas querem ouvir, né? Então, eu sempre digo, independente de eu te dizer qual é a melhor via, esteja preparada para as duas, porque gestação não é doença, mas ela é uma caixinha de surpresas, né? E que às vezes a gente abre e se surpreende com aquilo que vê. Exatamente. Como que você ajuda as gestantes e as famílias que têm medo? Eu acho que essa palavra deve ser uma palavra, né, que tu ouve muito, né? Muito comum. Sim. Quero parto, mas eu tenho medo, né? Ou eu quero cesárea, mas eu tenho medo. Como lidar com o medo? Essa é a principal questão. Elas chegam para mim, me explica como que é, eu tô com muito medo. Então a gente conversa, explica, né, os prós que acontecem com o trabalho de parto e o parto natural, os benefícios que tem para a criança e vai desmistificando toda essa cultura cesarista que a gente tem de que a cesárea é mais rápido, cesárea é melhor e não é. Então a gente conversa sobre tudo isso e acaba que elas vão ficando mais tranquilas, mais calmas, entendendo como é que funciona o processo. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje eu estou recebendo a doula Aline Lessa, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos o nosso querido imaginologista Dr. Mário Caporal. A glândula tireoide é uma glândula muito importante. Vocês já viram falar. Todos nós temos essa glândula. Ela está na frente do pescoço, aqui. Pesa apenas 15 a 20 gramas. Mas ela tem uma função fundamental na nossa saúde. Porque ela é responsável pelo metabolismo. Em transformar em energia aquilo que nós ingerimos. Nós dependemos da glândula tireoide para o nosso metabolismo basal, se é lento, se é baixo, se é normal. Se tem alguma alteração na glândula tireoide, que a glândula tireoide pode sofrer algumas doenças autoimunes, como a doença de Graves, que é autoimune, a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Nós temos os nódulos da glândula tireoide, nódulos benignos e outros nódulos malignos, que pode alterar o bom funcionamento da glândula e, com isso, causar transtorno, ou ausência do hormônio da tireoide, ou baixa do hormônio, ou excesso de hormônio da glândula tireoide, o hipertireoidismo. Para isso, é preciso realizar os exames adequados, um exame de sangue, uma boa ultrassonografia, para ver como que está o aspecto anatômico da glândula tireoide. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos.
Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre a importância da doula durante a gestação e também no parto. Eu estou recebendo a doula e educadora perinatal, Aline Lessa. Aline, quais benefícios que você percebe no acompanhamento contínuo de uma doula entre a gestação e o parto e até o pós-parto, né? Então, quando a gente acompanha a gestante durante a gestação, ali no comecinho da gestação até o parto, a gente percebe que a gestante ela está mais capacitada, mais tranquila, mais empoderada, acreditando no poder dela de parir realmente. Então, esse é o principal papel da doula, fazer a mulher perceber que ela realmente tem capacidade disso. A mulher foi fisiologicamente feita para isso. Hoje, como é, na tua percepção, a presença paterna, assim, os pais, eles estão se interessando por esse universo da maternidade, entender esse processo da gestação? Como que tu vê isso? Atualmente eles estão bem mais presentes. Isso ajuda demais, porque a mulher ela tem confiança no marido, né? Ele é o pai da criança. Então, quando ele está presente, aquilo ajuda muito, principalmente durante o trabalho de parto. A mulher libera ocitocina muito mais, que é o principal hormônio que precisa, né? E é importante, assim, hoje eu ouço muitos amigos, né, falando que, nem adianta insistir porque eu não gosto de ver sangue, né, e a gente precisa sobrepor as nossas dificuldades porque cada nascimento ele é único, né, e isso são palavras do meu marido que assistiu 3, e todos os 3 foram muito diferentes. Então, para você que de repente está aí assistindo esse programa, quero te estimular, né, a não deixar de participar desse momento, até porque depois que seu filho crescer, ele vai perguntar como foi o parto e como foi a sua percepção. E é muito lindo ver aqueles rostinhos brilhando, assim, ouvindo o pai contando mediante a sua percepção. A gente, como mãe, tem a nossa percepção, mas o pai, né, é diferente, é muito interessante. É, sim. Qual a diferença de um acompanhante para uma doula? Então, o acompanhante, ele é a pessoa de confiança da mulher, geralmente da família, o pai ou a mãe. Então, ele vai estar ali dando apoio emocional. A doula também vai dar apoio emocional, mas também suporte físico e ajudar com os métodos não farmacológicos. Então, cada um tem o seu papel e sua importância durante o parto. O que eu percebo que às vezes as pessoas têm dúvida é que, por exemplo, na hora de fazer uma massagem, né, que a parturiente está com dor, aí vai ser a doula, vai ser o marido, vai ser os dois, né? Se tu puder explicar um pouquinho que, de uma certa forma, a doula contribui para que o acompanhante também faça, né? Sim. Ensina, enfim. Sim, a gente ensina, né? Na educação perinatal a gente ensina o acompanhante também. Então ele já vai preparado, sabe o que ele precisa fazer. Às vezes eu chamo, queres fazer aqui? Queres me ajudar aqui? Eles vão, eles fazem e aquilo é muito legal, muito bom mesmo. E até participar desse projeto, desse processo, né, não só vendo, mas de fato participando, né, porque é importante para a mulher. Sim. Qual é o melhor momento para a contratação de uma doula? Então, desde o início da gestação. Tem gente que pensa, eu vou deixar para contratar lá no finalzinho. Mas a gente precisa criar um vínculo com a gestante para ela confiar na gente, como se fôssemos melhores amigas. E às vezes acontece da gente virar mesmo melhores amigas, tenho várias. Então, desde o início, ela contrata a doula e a gente tem toda essa troca de ideias, experiências e vamos fazendo uma amizade verdadeira. E tem muita questão da empatia também, eu acho, né? Também. De tu te identificar, porque a pessoa vai estar contigo num momento muito ímpar da tua vida, né? E é um momento, enfim, eu acho que uma pergunta que de repente
as pessoas já podem ter te feito é o fato, tá, mas aí eu vou estar lá em trabalho de parto, vou estar sem roupa e tu vai estar comigo, né? Como que é isso? É bem assim, mas eu explico para elas, gente, isso é normal, é natural. A gente tem intimidade para isso, vocês não precisam se preocupar, foquem no que realmente importa, né? O parto acontece muito na cabeça, então foquem no que realmente importa e se soltem. Ótimo. Como que é no dia do parto, para as pessoas que estão nos assistindo entender como funciona, né, lá no dia mesmo? Então, a partir do momento que a gestante me aciona, estourou a bolsa, ou estou sentindo umas dores assim, eu já começo a passar instruções para ela pelo telefone, ó, vai monitorando, vai fazendo assim, né, ou tu faça a contagem das contrações, vou explicando tudo pelo telefone. E daí, quando tiver o momento certo, que eu explico para elas qual é o momento certo delas irem para a maternidade, para não ir muito cedo, né? A gente sabe que se for muito cedo, pode acontecer de sofrer intervenções e acabar numa cesárea. Então, a gente vai conversando sobre a hora de ir. E na hora de ir, eu vou com elas, ou se elas precisarem, eu vou na casa delas também. A gente vai para a maternidade, chegando lá, elas fazem a internação e a partir dali eu fico com elas a todo momento, né? Fazendo tudo o que precisa fazer, os métodos não farmacológicos, banheira, chuveiro, e fico com elas ali até o nascimento. Após o nascimento, fico ali com a família, instruindo na primeira pega do bebê, né? A importância da primeira mamada. E eu só saio dali quando tiver tudo certinho. Qual foi o maior tempo que tu já ficou? Eu já fiquei numa indução por 7 horas. Acho que foi o maior tempo, assim. Sério? Geralmente são todos muito rápidos, porque elas vão na hora certa. Sempre muito bem instruídas, então nunca demora. Mas o maior tempo foi nessa indução. 7 horas, tem uma amiga que ficou 48. Acontece bastante. Mas aí rompeu bolsa, foi um processo ao contrário, né? Aí realmente ele pode ser longo, né? Hoje, o que te motiva a estar trabalhando como doula? O que me motiva é ver a gratificação daquelas famílias, ver a alegria deles em ter participado de todo o processo, principalmente dos pais. Para mim, o mais gratificante é os pais, porque eles vão com muito medo, muito receio e depois eles, nossa, se você não estivesse aqui, né, eles ficam muito felizes. E poder empoderar essas famílias, essas mulheres, para mim é o que me motiva. É legal, né? Saber que tu faz parte de um processo que não vai ser esquecido nunca mais, né? Exato. É um processo muito gratificante estar com as pessoas e nesse momento tão ímpar da vida. Hoje, se tu tivesse que resumir a tua profissão em uma palavra, qual seria? Amor. Eu faço com muito amor. Eu amo estar lá na maternidade, ver aqueles nascimentos, aquelas carinhas, acompanhar eles depois, é muito lindo. Hoje, para as pessoas que estão assistindo conhecer um pouquinho da tua história, tu tens filho? Eu tenho uma filha, a Helena tem 4 anos. E também passei por um processo de cesárea. Também não fui preparada. Na época eu nem sabia que existiam doulas. E depois que eu passei pela minha cesárea, fiquei muito frustrada, muito chateada. Não era aquilo que eu queria. Então, a partir dali, eu comecei a estudar. Comecei a estudar e disse, não, mas tá errado. Não era para ter sido assim. Então, comecei a estudar e me surgiu a possibilidade de ser doula. Eu disse, é isso que eu quero. Eu quero ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo que eu passei. Ótimo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos entrevistando a doula e educadora perinatal Aline Lessa e nós estamos conversando sobre a importância da doula no período de gestação e também no parto e no pós-parto. Aline, vamos falar um pouquinho sobre esse acompanhamento perinatal aí, né? Para as pessoas que estão em casa entender, tá? Descobri a gestação, contratei uma doula, de que forma a doula vai me ajudar? Tem meio que um calendário, por exemplo, no 3º mês é importante você saber disso, né? No 5º mês é importante, ou não, é falado sobre vários assuntos de uma vez só. Então, na educação perinatal, né, tem 3 consultas, são as principais. Na primeira consulta, a gente conversa sobre como que se desenvolve a gestação, quais os riscos, as opções de parto e cesárea. Já na segunda, a gente conversa um pouco mais sobre a escolha de maternidade, a montagem do plano de parto, que é muito importante levar. E na terceira, a gente fala mais sobre os cuidados com o recém-nascido, puerpério, baby blues, né, tudo que acontece após o parto.
Certo. Para quem está em casa entender um pouquinho o que é um plano de parto. O plano de parto é um documento que a gestante coloca tudo o que ela gostaria que fizesse e o que ela não gostaria que fizessem durante o parto. Por exemplo, episiotomia, que a gente sabe que isso é uma violência obstétrica. É um corte no períneo que os médicos fazem e muitas vezes eles nem perguntam, né? Então a gente coloca lá, tá documentado, é assinado, deixa uma via para gestante, uma via para maternidade. Então tá lá especificado que ela não quer, por exemplo, isso, o que ela deseja. Eu queria que tivesse um ambiente tranquilo, com as luzes mais baixas, pouco ruído. Então aquilo ali é os desejos dela. São respeitados? São respeitados. A maioria das vezes aqui nos hospitais da região são respeitados. Já aconteceu alguma vez de não ser? Não, graças a Deus não. Certo. Tem as 3 consultas ali durante a gestação. Tu falou que tu acompanha ela no parto, né? Só sai quando está tudo certo. E como é a consulta de pós-parto? Então, a consulta de pós-parto eu faço geralmente ali por 2 semanas, mais ou menos após o nascimento. Espero a gestante se estabilizar, a criança criar uma rotininha. Eu aviso que eu estou indo. Geralmente é nessa hora que eu levo o carimbo da placenta, que a gente faz durante o parto, né? Para quem não sabe, a gente coloca a placenta numa folha e faz o carimbo, às vezes com sangue, com tinta, e daí a gente coloca os dados do nascimento. É um presente que eu dou para elas na visita pós-parto. Daí chegando lá, eu vejo como é que tá esse bebê, se ele tá pegando bem, se tá mamando bem, ganhando peso, como que tá a mãe, se ela tá na fase do baby blues, né, que a gente sabe que pode acontecer, ou, né, que se ela tiver um pouco mais crítico, né, encaminhar ela para um psicólogo, que às vezes pode acontecer de cair numa depressão pós-parto. Então, tudo isso a doula vê no dia da visita pós-parto. Certo. Se puder explicar um pouquinho o que é o baby blues, porque muita gente não sabe o que é. O baby blues é uma instabilidade emocional, né? Todo mundo sabe que durante a gestação, a mãe, a gestante, tem muitos picos de hormônios. Após o parto, ainda tem esses hormônios circulando por ali e pode acontecer dela ficar um pouco triste, melancólica, né? Mas é bem diferente da depressão pós-parto, que é muito mais séria, mais grave, né? Que a gestante, a mãe, ela não tem vontade de estar com a criança, chora o tempo todo, então essas são a diferença. O baby blues passa muito mais rápido. Sim, e é importante a gente entender que não tem nada a ver com a pessoa não querer o bebê, né? As pessoas confundem muito. Essa mãe ama essa criança, mas ela não está conseguindo lidar com os sentimentos, com aquilo que sente, com o que está vivendo. Então, essa mulher precisa ser amada e não julgada, e infelizmente, né? É aí que entra a rede de apoio, né? Sim. Ajuda Se tu puder muito. falar um pouquinho sobre a rede de apoio, eu acho bem interessante. A rede de apoio a gente conversa também durante a educação perinatal a montar uma rede de apoio. As pessoas que vão estar ali por ti, para te ajudar e não para te julgar, né? Pessoas que realmente se importem contigo e que vão fazer uma visita para te ajudar, nem que seja para lavar uma louça, né? Enquanto tu tá ali com a criança, essa é a importância da rede de apoio, essas pessoas são essenciais. Hoje, é fácil as pessoas encontrarem essa rede de apoio? É difícil. Tem muita gente, muito palpite, né? Principalmente de pessoas que já tiveram filhos. Eu fazia assim, eu fazia assado, por que tu não faz assim, né? É muito difícil de encontrar realmente pessoas que vão te auxiliar. É porque nesse momento, por mais que tenha experiência, quem tem filhos, tem a experiência. Mas quem pariu, né? Nasceu um filho, nasceu uma mãe. Então, às vezes, a pessoa quer fazer do seu jeitinho e falar sobre o que aconteceu contigo é válido, mas nem sempre a pessoa vai querer acatar, às vezes porque, né, às vezes já faz 20 anos que tu teve os teus, as coisas mudam, né, então a gente precisa caminhar conforme o tempo, mas toda ajuda é válida e tudo isso é muito importante. Aline, eu quero te agradecer, né, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo de estar aqui e quero deixar esses últimos 2 minutos para quem ficou interessado em conhecer um pouco mais do teu trabalho. Se puder deixar a tua rede social, telefone para contato, fique à vontade. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, fico bem feliz de estar aqui realmente. E para quem gostaria de me conhecer um pouquinho melhor, o meu Instagram é alinelessa.doula. Lá tem todo o meu telefone, pode me chamar no direct que eu vou ficar bem feliz em responder vocês. Certo, querida, mais uma vez muito obrigada. O programa Estação Saúde encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.